E aí, como estão? Meu nome é Flaviano, sou professor de Geografia da SEF Gênio Leite, de Borborema, e nós estamos juntos, né, agora, para podermos, então, eh, não perdermos tempo, né, diante dessa pandemia, e nós vamos, nessa segunda semana de aula, discutir sobre a sustentabilidade. Na primeira semana nós não tivemos vídeo gravado, mas falamos sobre a pandemia, né, sobre a Covid-19 e como ela se expande pelo espaço geográfico, que é justamente aquela discussão que eu já tive aí com vocês na escola, sobre a globalização. Então, a globalização ela é possibilitada pelo avanço, né, dos meios de comunicação e de transporte. É a mesma explicação que nós vamos ter para a expansão do Covid-19, né? É, os meios de transporte. As pessoas lá na China, onde foi o início, né, dessa doença, desse vírus, e que começaram a viajar. Então, essa doença ela começa a se espalhar por todo o espaço mundial. E ela se espalha muito rápido porque é uma doença de fácil contágio. Então, essa era a resposta da terceira questão lá do nosso exercício. Passando agora para o tema sustentabilidade, é um tema muito interessante, é um tema muito atual. Então é muito importante que a gente descubra quando esse tema ele começou a ser debatido, o que é essa sustentabilidade, né? Nós também podemos falar sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. É a mesma discussão, certo? Então, quando é que nós vamos começar a ver essas discussões nos meios sociais, nos meios de comunicação? Né? Então nós vamos ter aí, em 1968, foi um movimento local, lá em Roma, certo? A criação do Clube de Roma foi pioneiro e que tinha realmente como intenção essa discussão desses graves problemas, né, ambientais, e também discutiam muito sobre o futuro da humanidade. Então, quais eram os limites do crescimento? Mas era local, foi uma discussão local. Nós vamos ter aí, em 1972, a primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e sobre o desenvolvimento que aconteceu lá em Estocolmo. Né? Essa discussão, né, essa primeira conferência, deu origem ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E é aí que ocorre a primeira vez essa preocupação mundial sobre esse tema ambiental, tá certo? Então, nós começamos a falar sobre essas questões ambientais, sobre desenvolvimento sustentável, né, a partir de 1968, numa realidade local, né, lá em Roma, e logo depois em Estocolmo nós vamos ter uma discussão mundial. Em 1987, nós vamos ter aí a criação do conceito, né, de desenvolvimento sustentável pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, né, que foi aí desenvolvida, que foi, né, postada num relatório que tinha como título O Nosso Futuro Comum. Em 1992, né, esse conceito ele vai ser definitivamente incorporado como um princípio durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e sobre o Desenvolvimento, né, muito conhecida como a Conferência da Terra, ou a ECO 92, que foi aqui no Rio de Janeiro, tá certo? Aqui no Brasil. Esse desenvolvimento, né, sustentável ele buscava essa questão sobre essa discussão, né, entre a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico. E isso serviu de base, gente, para a criação e a formulação da Agenda 21, tá certo? Então, é muito importante a gente pensar, por exemplo, no momento atual, sempre é importante pensar, né, em relação hoje a essa questão atual da pandemia e economia. Então, é sempre muito importante pensar que tudo precisa ser ligado à economia, porque a economia é um aspecto essencial na vida da humanidade. Então é muito importante sim pensar, mas a gente nunca pode entender também que a vida está abaixo da economia, certo? Todos esses aspectos eles servem à vida. E voltando ao tema da Agenda 21, o que é a Agenda 21, né? É um plano de ação que foi adotado por a maioria dos países do mundo, então numa lógica global, nacional e também local, por sistemas, né, públicos e privados, tá certo? Então é muito importante entender isso. São tentativas, são ações, certo? Que vão ser adotadas pelos governos, pelas empresas, né? Numa tentativa de orientar para um novo padrão de desenvolvimento sustentável, agora no século XXI, tá certo?
Então, essa agenda ela vai apresentar um conjunto de recomendações para orientar as empresas, as cidades, as regiões, os estados, os países, nesse processo de construção do desenvolvimento local sustentável. Sobre a Agenda 21, vocês que são lá do primeiro ano, também que foram do primeiro ano do ano passado, no caso, segundo ano do ensino médio, quando tiveram aí a disciplina Colabore 9, vocês discutiram aí a Agenda 21, né? Então tiveram aí essa discussão, né, todas as ações que são feitas, inclusive na nossa escola, nós tivemos o desenvolvimento de algumas dessas ações. Nós temos agora um exemplo, né, de algumas áreas temáticas da Agenda 21 aqui na realidade brasileira, certo? Então, alguns exemplos nós vamos ver. Vamos ver. As cidades sustentáveis, agricultura sustentável, são temas que nós temos falado, já falamos na escola, dependendo aí da série, você já teve acesso a essa discussão. A infraestrutura e a integração regional, gestão dos recursos naturais, a redução das desigualdades sociais, porque é muito importante entender que aquilo que eu vou cobrar do pobre, será que eu preciso cobrar igual do rico, né? O consumo de energia, será que o consumo de energia de uma casa será o mesmo de uma indústria, por exemplo? Claro que não. Então as desigualdades elas precisam ser respeitadas, trabalhadas e debatidas, né? Nós precisamos lutar pelo fim das desigualdades sociais. Então, também nessa discussão do desenvolvimento sustentável. E, por fim, na realidade brasileira, a ciência e a tecnologia para o desenvolvimento sustentável. E daí a gente precisa lembrar a importância das universidades, né, dos programas de desenvolvimento, dos pesquisadores, porque são eles que criam, que pensam, que inventam formas, métodos, instrumentos para que a gente possa atingir esse desenvolvimento sustentável. E por fim, aí a gente vai entender o que é sustentabilidade, né? O que é desenvolvimento sustentável. Então, a Comissão Mundial do Meio Ambiente e do Desenvolvimento pensou, né? É quando a gente precisa pensar, né, no desenvolvimento que vai pensar na geração atual e também pensa nas possibilidades das gerações futuras. Então, nós precisamos satisfazer as necessidades dessas duas gerações. Então, esse desenvolvimento sustentável, eles busca simultaneamente a eficiência econômica, a justiça social e a harmonia ambiental. Mais do que um novo conceito, é um processo de mudança, onde a exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do desenvolvimento ecológico e a mudança institucional, eles devem levar em conta as gerações futuras. Ou seja, o que nós fazemos hoje, nós vamos fazer pensando no nosso desenvolvimento, também já na nossa vivência como uma comunidade ambiental, mas principalmente pensando nas gerações futuras. E por que nós precisamos pensar nisso? Porque as gerações que vieram antes de nós não pensaram, né? Essa discussão começou lá em 68. Antes disso, havia com certeza outras discussões locais, mas nós não tínhamos no mundo uma preocupação ambiental tão grande como hoje. Então é muito importante entender isso. Nós estamos hoje pensando nesse desenvolvimento para gerações futuras e uma coisa que é muito bom colocar na nossa cabeça que é a palavra desenvolvimento, não é limitação ambiental. Então nós vamos precisar pensar em formas, em meios de desenvolvimento econômico que possam nos possibilitar e não nos limitar num desenvolvimento econômico sem prejudicar ou sem tirar as possibilidades de gerações futuras, né, que são os nossos filhos, os nossos netos, as gerações que estão por vir. Tá certo? Então, esse é o desenvolvimento sustentável. Não é um pensamento somente romântico do meio ambiente, né? Não. É pensar no meio ambiente nessas possibilidades. Nós realmente precisamos do meio ambiente, nós precisamos realmente dos recursos naturais para a atividade econômica. A atividade econômica ela vai se basear, sim, na exploração dos recursos naturais. Mas é muito importante que a gente pense aí em formas onde nós precisamos, onde a gente não precise, aliás, prejudicar gerações futuras. Certo? Nós precisamos lembrar que nós temos muitos animais em extinção, nós já temos substâncias e produtos químicos na natureza em extinção e são coisas que futuramente as gerações futuras talvez não conheçam, tá certo? Então é preciso pensar nisso. Então
a gestão da água, a gestão da natureza, né, das florestas, de tudo aquilo que existe. São discussões necessárias. As populações indígenas, né, elas precisam ser respeitadas, porque as gerações futuras, elas necessitam, certo? Elas necessitam. Assim como nós tivemos direito, as gerações antigas também, nós precisamos, né, apresentar o nosso planeta numa forma sustentável, numa forma que não seja acabada, né, destruída para as próximas gerações. Então, passando aí para o próximo tema, nós temos três pilares para o desenvolvimento sustentável, né, que são também conhecidos como os pilares interdependentes e mutuamente sustentadores. Isso foi lá em 2012, né, que foi apresentado durante a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, que foi realizada em Joanesburgo, lá na África do Sul, que como passou 10 anos lá da Eco 92 no Rio de Janeiro, também era chamada de Rio mais 10. Então, quais são esses três pilares? O desenvolvimento econômico, que foi aquilo que eu terminei de falar, o desenvolvimento social e a proteção ambiental. Então, toda comunidade, uma cidade sustentável, qualquer lugar sustentável, uma empresa sustentável, ela precisa ter esses três pilares para ser considerada uma comunidade sustentável, certo? Desenvolvimento econômico, ou seja, financeiro mesmo, né? Aquela cidade, aquela empresa, aquele estado precisa ter meios de se subster, né? De se manter, aliás. E o desenvolvimento social, porque se precisa tornar a vida das pessoas melhores de forma igualitária, né? Toda a sociedade. E, claro, a proteção ambiental. Então, o que é considerado uma comunidade sustentável? Né? Uma cidade sustentável, uma empresa sustentável. O que é isso, né? São essas comunidades que alcançam necessidades econômicas de seus habitantes. Ou seja, as pessoas daquele lugar, as pessoas daquela empresa, daquela cidade, elas têm acesso aos bens econômicos, elas têm condições, né? Através do seu trabalho. E isso também quando a gente considera a importância do meio ambiente e a sua proteção. Então, eu preciso alcançar, né, os bens econômicos, mas eu preciso também pensar nesse meio ambiente, eu preciso proteger esse meio ambiente. E também a promoção das sociedades locais mais humanas. Então, eu preciso pensar na minha cidade, na minha empresa, na minha casa, eu preciso promover essa discussão. Né? Nós não somos robôs, nós não somente nascemos para consumir, para, né, destruir tudo, mas eu preciso pensar em como minha passagem por esse planeta ele pode ser, né, para um desenvolvimento econômico, mas também para um desenvolvimento sustentável ambiental. Então é muito importante pensar isso, certo? Então, uma cidade, uma empresa, um estado, para ser considerado uma comunidade sustentável, ela precisa alcançar esses três pilares também, certo? Precisa alcançar economicamente os seus habitantes. Esses habitantes, eles precisam considerar a importância do meio ambiente e precisam protegê-lo. E também nós precisamos promover uma sociedade local mais humana, porque não vai valer de nada ter conferência lá na África do Sul, né, ter conferência no Rio de Janeiro, em outros lugares, mas a minha cidade ela não fez fazer nada, certo? Então é a mesma questão aí do isolamento social, né? A, o vírus está chegando nas cidades pequenas porque as pessoas não estão vivendo isolamento social, né? As pessoas continuam viajando e é justamente assim que o vírus tem chegado nas nossas casas. Então é muito importante entender isso, tá certo? Começa do local para o global. Não é de cima para baixo, mas é de baixo para cima. Então das cidades, então precisamos guardar o isolamento, certo? Também precisamos na nossa cidade, na nossa casa, ter uma vivência de uma vivência humana em relação ao meio ambiente. E quando eu falo do meio ambiente, eu preciso entender que o meio ambiente não está fora de mim. Eu faço parte do meio ambiente, certo? Eu sou meio ambiente também. E agora, né, fica a atividade, né, que nós vamos fazer, vai estar logo aqui embaixo, né, no link, onde você vai pesquisar quais são as maiores dificuldades, né, quais são os maiores entraves das cidades, do estado, da sociedade atual
para um efetivo desenvolvimento sustentável. Né? Por que o desenvolvimento sustentável ainda é uma discussão tão grande? Ainda não é uma realidade em todas as cidades, em todos os estados, né? Em todas as empresas, certo? Então, o que é que impede o desenvolvimento econômico? Tá certo? Aí uma dica que eu dou é quando você for pesquisar, né, quando você for ler, né, você, por exemplo, pensar um pouquinho ainda nessa realidade do Covid-19, né? Por que as pessoas precisam trabalhar, né? Não podem ficar na quarentena porque elas precisam trabalhar. Se forem trabalhar, tem aí o perigo de poderem se contaminar. Então, essa discussão entre a prevenção e o trabalho e a economia é a mesma discussão que nós vamos ter em relação a desenvolvimento sustentável e economia. Só que nós podemos ter um desenvolvimento sustentável que seja possibilitado por uma economia humana, né, que pensa no futuro, certo? Ao contrário dessa discussão aí do Covid, né, economia, de trabalhar ou não, de ficar em casa ou não, em relação ao desenvolvimento sustentável, há muitas possibilidades, certo? Então, qual é a nossa atividade? Você vai pesquisar quais são as principais dificuldades, os principais entraves para o desenvolvimento sustentável. Pode ser na realidade brasileira, pode ser na nossa realidade aqui na Paraíba, no seu município aqui em Borborema, ou também na realidade do Brasil ou mundial, tá certo? Você vai mandar para mim, certo? Você pode escrever no caderno, tirar foto e mandar pelo aplicativo, né, do Google Sala de Aula, ou você pode mandar mesmo escrevendo lá aí no, na nossa plataforma, tá certo? Agradeço, né, por estarmos juntos até agora. Qualquer dúvida é só mandar lá no WhatsApp a mensagem no grupo da nossa sala ou também no privado.